Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da segunda semana do volume 7 dos PETs. A segunda semana aí para vocês do segundo ano fala sobre migrações no Brasil. Aí eu vou falar sobre as migrações internas, né, os movimentos, os fluxos migratórios internos no Brasil. Depois falar um pouco de imigração vinda do exterior, né, os imigrantes, e emigração também, de onde para onde o país, os brasileiros vão migrar, né. Começando para a migração interna, né, os deslocamentos internos dentro do país. Bom, Brasil, desde a colonização, né, ele vai ter alguns fluxos migratórios internos muito pautado na questão econômica, de ciclos econômicos, né? Até porque as pessoas vão migrar, né, sempre em busca de melhor qualidade de vida, né? Ou fugindo de uma guerra, ou um conflito, algo assim, que elas têm no lugar onde vivem, ou seja, uma má qualidade de vida onde vivem, vai buscar uma melhor qualidade de vida em outro lugar, ou em busca de emprego, em busca de melhor qualidade social, né, questão de saúde, educação e tudo mais. Então, sempre vai estar relacionado a uma questão assim, né? As pessoas vão migrar por essas questões. Então, os fluxos migratórios internos do Brasil, desde a colonização, eles estão ligados aos ciclos econômicos, ao auge econômico de algum lugar que está mais fixado em um determinado lugar. Então, a gente tem, no começo, uma concentração populacional no Brasil colônia ali no Nordeste, com o pau-brasil e com a cana-de-açúcar. Quando cai esses dois ciclos econômicos e começa a mineração, principalmente a aurífera, né, do ouro, a gente vai já ter um fluxo migratório, né, vindo principalmente de onde é o Nordeste hoje, para as regiões aqui do Sudeste, para a região Sudeste e alguns lugares mais ao centro, mas principalmente, predominantemente, nas regiões Sudeste, principalmente onde é hoje Minas, né, que é onde que vai concentrar esse ciclo econômico aí da mineração. Posteriormente começa o ciclo do café, começa o ciclo, o fluxo migratório vai mais para onde é São Paulo, né, e para o sul do Brasil também, algumas regiões onde é hoje o sul do Brasil, as pessoas vão migrar muito para lá devido a esse ciclo econômico. Então, aí tem outros ciclos econômicos que não foram de tão longa duração quanto esses, mas que representaram fluxos migratórios, por exemplo, o ciclo econômico da borracha, né? Que foi na região do norte do Brasil, ali na região amazônica. Muitas pessoas migraram para lá por conta da seringueira, né? Que retirava o látex desse ciclo da borracha, né? Principalmente nordestinos migraram muito para lá nessa época. Então, o ciclo econômico interno do Brasil ele tem muito essa característica, né? E aí, só que uma ocupação populacional do Brasil, ela sempre foi muito mais ao litoral, nas regiões ali do Nordeste até Sudeste, principalmente, e Sul, né? Então, sempre houve uma preocupação de se ocupar as áreas mais centrais, né? E aí teve incentivo de diferentes governos, né? Na ditadura teve isso, JK, né? Antes da ditadura, Juscelino Kubitschek, na década de 50, ele cria Brasília, faz com que Brasília fosse a capital do país para gerar ali uma economia, né, maior, mais virtuosa, e atrair pessoas para migrarem para a área central do Brasil e ocuparem mais essa área, né? Isso dá certo de uma certa forma, porque essa área central do Brasil, a partir da criação de Brasília, ela vai ser mais ocupada, né? Então é algo que deu certo. Outro fluxo migratório que foi muito comum ao longo dos anos no Brasil é o fluxo migratório para o Sudeste,
né, de outras regiões para o Sudeste, predominantemente, principalmente dos nordestinos para o Sudeste. Por que que isso ocorria? Né? A partir do momento que há a industrialização no Brasil, que há essa mudança econômica no Brasil, ali, a partir da década de 30, 40, 50 em diante, a região sudeste ela começa a concentrar a economia do país, concentrar as indústrias e vai concentrar muito mais empregos e tudo mais. Então as pessoas vieram para a região sudeste atraídas por isso. Predominantemente os nordestinos e até do norte também, né, mas principalmente a região nordeste, porque a região nordeste, em contrapartida, a região sudeste, ela concentrou toda essa economia, a região nordeste ela ficou meio que esquecida em termos econômicos e até em termos de política mesmo, de poder público, né? O poder público não atua muito na região Nordeste. Então esse foi um fluxo migratório muito importante ao longo dos anos. Nas últimas décadas houve uma diminuída nesse fluxo e até houve uma coisa que a gente fala que é o fluxo de volta, o fluxo migratório de volta, de retorno, que foi um fluxo migratório de pessoas saindo do Sudeste para outras regiões, saindo do Sudeste principalmente para o Nordeste. Por que que houve isso? Porque houve uma desconcentração regional nessa questão econômica, né? Houve uma melhoria econômica em outras regiões, inclusive o Nordeste, que atraiu as pessoas para lá e não mais tão concentra tanto quanto era antes no Sudeste, né? Isso foi uma lógica das últimas décadas aí, essa mudança nesses fluxos migratórios aí internos do Brasil. Então, sobre os fluxos internos, basicamente, os mais importantes foram esses ao longo dos anos. Sobre os fluxos internacionais, emigração e imigração. O brasileiro, ao longo dos anos, ele sempre migrou muito para os Estados Unidos, né, e para a Europa. Por quê? Porque são lugares de desenvolvimento econômico. São lugares que vão atrair imigrantes do mundo todo, né, em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Então, sempre foram os lugares de maior pedida, assim, dos imigrantes. Os brasileiros não eram diferentes. Com uma certa melhora econômica do Brasil, principalmente aí desse século em diante, né, do século XXI aqui em diante, essa imigração caiu, né? Os brasileiros passaram a migrar menos para outros países, ficaram mais com migrações internas, mas não saindo mais tanto quanto antes do país. Nos últimos anos, essa migração volta a subir em decorrência de crises econômicas que, inclusive, a gente vive até hoje. Sobre imigrantes vindo de outros países, né? O Brasil, desde a sua colonização, foi um país muito receptor de imigrantes, né? Sempre o povo brasileiro, o poder público brasileiro sempre foi bem hospitaleiro com imigrantes. Então, ao longo dos anos, a gente recebeu uma gama enorme de imigrantes, né? Logo após, a gente tem uma migração forçada muito grande para o Brasil na época da escravidão, que é a migração de africanos, uma migração forçada, mas foi uma migração. Depois a gente tem que abolida a escravidão, os italianos vindo, principalmente os italianos, né, europeus, mas principalmente os italianos vindos para o Brasil para ocupar um pouco essa mão de obra escrava. A gente tem no século XX já uma vinda muito grande de japoneses. No sul do Brasil, muitos alemães migraram para o sul do Brasil ao longo dos anos. Então, o Brasil, historicamente, ele teve essa característica de ser um país receptor de imigrantes. Sempre recebeu muito imigrantes da América Latina como um todo, né, América Central, né, e outros países da América do Sul, devido à sua melhoria econômica. Ele era um país, né, sempre foi um país de ponto de chegada, de destino, né, para a população desses países aí da América Central e América do Sul.
Nos últimos anos a gente está vendo um pouco de mudança nessa questão, muito por conta do poder público que ocupa o Brasil hoje, que não é tão receptivo para com imigrantes, né? A gente, a gente, a gente pode observar que nos últimos anos há uma diminuição disso, né? A crise dos refugiados mostra muito isso. Alguns refugiados vindo para o Brasil ao longo dos anos, e nos últimos anos esses refugiados eles vão ter algumas dificuldades, muito até por questão do poder público, ausência de atuação do poder público nessa questão em recepcioná-los, né, de uma maneira correta, de uma maneira adequada, né, sejam os venezuelanos, seja sírios ou outros da região do Oriente Médio que vivem em conflito lá e são refugiados. Aí só para vocês terem ideia, os que mais solicitam asilo no Brasil são os sírios, né, angolanos, colombianos, congoleses e libaneses, né? Os sírios estão em primeiro lugar, né? Porque hoje no mundo maior contingente de refugiados no mundo, no mundo todo que vai ter, que vai existir, são de sírios, né? A Síria vive uma guerra desde 2011, 2010, 2011, desde a Primavera Árabe. A guerra se arrasta até os dias de hoje, né? As condições de vida dentro da Síria são péssimas, e muitos sírios vão migrar para outros lugares, refugiar-se em outros lugares, e vão sofrer muito com essa questão de não serem recepcionados, né? O Brasil ao longo dos anos sempre foi um bom receptor de imigrantes e de refugiados. Nesses últimos anos aí, por conta de uma atuação do atual ocupante do poder público nacional, isso tem mudado um pouco. Então é isso, pessoal. Falei um pouco da migração interna e da migração externa dentro do nosso país, ok? Então esse é o tema aí da segunda semana.